Olá amigos do Outpack, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ciboto, esse é o canal Outpack, onde a gente fala de autopeças, de mecânica, de carro. E hoje eu vou apresentar essa peça aqui, que é a embreagem viscosa, a polia viscosa. Existem vários nomes aí para esse componente, mas o importante é que ela é uma viscosa que faz o acoplamento da ventoinha. O que é isso? Nos carros mais antigos, como o Opala, Chevette, por exemplo, a gente tinha a ventoinha rodando o tempo inteiro, puxando o ar do radiador e diminuindo a temperatura do motor de acordo com a aceleração do motor. Então, com rotação mais alta, o ventilador girava mais, puxava mais o calor. E com rotação menor, aquele ventilador ainda girava e ainda puxava, desde a partida a frio. Nos carros mais novos, nos carros pequenos, a gente tem o sistema com ventoinha elétrica, onde você tem um termostato, um sensor de temperatura, que conforme a temperatura de trabalho é atingida, aciona o motor elétrico da ventoinha, fazendo a refrigeração desse radiador, diminuindo a temperatura. Isso porque, com o avanço dos motores, descobriu-se que o ideal é ter uma temperatura de trabalho próxima a 90 a 100 graus, e não resfriar o tempo todo. Então você deixa o motor chegar a uma temperatura mais alta e controla essa temperatura. Em veículos maiores, em motores grandes, motores a diesel principalmente, surgiu esse tipo de peça, fazendo a ligação entre a polia do motor, que é fixada deste lado, e a ventoinha, que é fixada ao redor, a peça plástica, e esse é o miolo. Esse miolo, ele faz a função do sensor de temperatura, acoplando, ligando ou desligando essa ventilação. Isso é um processo por meio dessa espiral que faz com que o gel que há aqui dentro circule ou não, fazendo essa movimento acontecer de acordo com a rotação impressa pelo motor, ou rodar livre para não fazer a sucção do ar. Então, conforme tem aumento de temperatura dentro do cofre do motor, isso aqui percebe essa alteração, faz uma mudança na dinâmica do gel aqui dentro, que acopla a ventoinha e ela gira na mesma velocidade da rotação do motor, como nos motores antigos lá de Opala e Chevette que eu mencionei, baixando a temperatura. Quando a temperatura do motor cai, isso aqui muda novamente e deixa livre a ventoinha, fazendo com que o motor não gaste energia, diminuindo o consumo, diminuindo o barulho e diminuindo a vibração. Então, você tem o benefício de manter a temperatura do motor na faixa ideal, a temperatura ideal de trabalho, e também tem benefícios ali em termos de economia, de barulho e de própria potência do motor, que deixa de perder por conta de estar tocando essa ventoinha, esse peso a mais acoplado ali ao virabrequim. O defeito nessa peça é percebido principalmente por aumento de temperatura. Quando ela deixa de acoplar, ela deixa de fazer a sucção do ar quente, a ventilação do radiador, e não faz essa função de resfriamento. Então, esse gel, ele perde o efeito e deixa de fazer a função. Ou, em alguns casos, isso aqui pode travar com a ventoinha acoplada, e você ter aumento de vibração, aumento de consumo, aumento de ruído no motor por conta de o tempo inteiro você estar com essa ventilação ativa. A resolução do problema desse tipo aqui é a troca da peça. Existem alternativas de travar isso aqui para ficar o tempo inteiro acoplado, mas você vai aumentar barulho, vai aumentar o consumo, vai diminuir o desempenho. E existe também uma gambiarra de se colocar gel. Isso muda a dinâmica, você realmente tem a circulação mais frequente, é um meio termo entre acoplar, travar isso aqui mecanicamente e a função original, mas não é uma função 100%. Eu já testei as duas formas, no motor MWM de Blazer eu travei e o que eu tive de resultado foi aumento de vibração, de um tanto que a ventoinha plástica soltou dessa peça, e eu tive uma experiência em uma Pajero de colocar gel para mudar a viscosidade. E o resultado foi que a temperatura do motor continuou se elevando da mesma forma de que quando a peça tinha o problema. Então, a solução é a troca. Hoje a gente tem alternativas de preço razoável, a gente está comercializando
a linha da marca Frontier, com custo-benefício bem interessante, e é uma dica aí que a gente deixa para você tanto entender quando o mecânico faz o diagnóstico, que ele não consegue em uma olhada verificar, ele precisa acompanhar o funcionamento do carro gelado, que o primeiro movimento, quando passa muito tempo parado, ele vai ter peso, porque o gel está acumulado. Depois de uns 5 minutos de funcionamento, onde esse gel já circulou, mas isso não teve ainda a função de acoplar, então a ventoinha está livre. E depois, com o motor em temperatura de trabalho, onde você vai forçar a hélice aqui contra o fixo da polia, e ela não vai se mexer, porque ela vai estar querendo girar na mesma velocidade. Essa é a função correta. Se quente, você conseguir girar a ventoinha, é porque ele não está acoplando. Ou, se frio, 5 minutos de funcionamento, ela estiver acoplada, quer dizer que você está com ela travada. Então, essas foram as dicas aí de hoje. Eu queria que vocês entendessem essa função aqui dessa peça, que é uma peça nova aí no nosso portfólio. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Obrigado, até a próxima.